Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula, certo? Vamos dar continuidade ao tema First Conditional e iremos abordar sobre a questão de como transformar os verbos, né, no presente simples e também deixá-los no futuro, já que a gente vai ter duas orações, uma que vai estar no presente e outra que vai ter que estar no futuro, certo? Já as condições. Então vamos lá. Esse slide foi o mesmo que eu utilizei na semana passada. A gente vai só dar uma revisadinha nessa parte do presente simples e do futuro. Então, como vocês viram, tem a função, né, das first conditional, que vocês podem estar revendo o conteúdo, a formação das condicionais e a parte do presente simples que eu falei para vocês, certo? Na forma afirmativa, onde a gente vai ter os seguintes pronomes, né? I, you, he, she, it, we, you and they. A gente vai ter algumas modificações apenas na terceira pessoa do singular, que é he, she e it. Então, toda vez que esses três aparecerem numa frase, os verbos vão ser modificados. Somente quando esses três aparecerem, certo? Haja filhos demais, I, you, we, you and they. Os verbos vão permanecer os mesmos. Não vai haver modificação. Só vai haver modificação em uma frase, no presente simples, quando aparecer no início he, she, it. Ou John, Mary, um animal, certo? Vai ter essa modificação, porque representa a terceira pessoa do singular. Que eu vou explicar essas mudanças agora, à frente. Na forma negativa. Na forma negativa, como a gente estudou na aula passada também, sempre vai precisar do auxiliar, certo? Que vai ter uma divisão para a terceira pessoa e para as demais pessoas dos pronomes. Na terceira pessoa, o auxiliar vai ser das, D-O-E-S, mais a negatividade, que é o not. Das, not ou doesn't, como vocês estão vendo, que é a forma abreviada. Doesn't. Nas outras formas, a gente vai ter o don't. Por que don't? Que é o do mais o not. Do not ou don't. Certo? Lembrando também que na terceira pessoa, na forma negativa e interrogativa, onde o meu auxiliar vai estar na frase, os verbos eles vão voltar como ele era antes, certo? Ou seja, toda vez que o auxiliar estiver na frase, o verbo volta a ser como ele era antes. Na forma afirmativa, como vocês podem ver na terceira pessoa do singular, eles recebem um acréscimo do ES, certo? Porém, quando está na forma negativa e interrogativa, eles perdem o que eles receberam. Então, a gente vai seguindo essas estruturas, certa parte de estruturação, né, de frases afirmativas, negativas e interrogativas. Mas nas condicionais, a gente sempre vai encontrar apenas frases afirmativas ou negativas. A gente não encontra-se uma frase muito difícil, a gente encontrar uma frase interrogativa, certo? Na questão das cláusulas, né, das if clauses. E assim, qual vai ser a estrutura do presente simples na if clause? Na forma afirmativa, a terceira pessoa do singular recebe os acréscimos. Se não for a terceira pessoa, o verbo permanece o mesmo. Forma negativa, o don't, certo? Para as demais pessoas. E o doesn't para a terceira pessoa do singular. Aí as regrinhas para a terceira pessoa do singular, como eu falei na aula passada. Vocês vão acrescentar o S, né, nos demais verbos, que é a regra geral. Os verbos terminados em SS, SH, CH, X, Z, S ou O, você vai acrescentar ES. Terminou com a consoante mais Y, tira o Y, coloca IES. Terminou com a vogal mais Y, só acrescenta o S. O verbo have, na terceira pessoa, ele fica has. Pronto. Nós temos aí apenas essas informações na terceira pessoa do singular. As demais pessoas, o verbo permanece o mesmo. Na main clause, que é a condição do futuro, né? A ação que pode acontecer dependendo da minha condição, ela sempre vai ter o will depois do sujeito,
mais o verbo, ou seja, o verbo não vai ser modificado, o verbo permanece o mesmo. Porém, eu tenho que acrescentar sempre o will antes desse verbo. Ah, se for na forma negativa, aí você coloca a expressão want. O que é o want? É o will mais o not. Aí, contraindo, fica o want. E o verbo permanece o mesmo, ou seja, na main clause, que é o futuro, nunca o verbo vai ser modificado. O verbo pode estar dentro do parêntese para você fazer a substituição, colocar dentro dos espaços, mas o verbo que está no parênteses nunca vai ser mudado no futuro, porque você vai apenas acrescentar o will na frente. Então, sempre vai ser o will e o verbo que está. Ou na forma negativa, want e o verbo que está dentro do parêntese. Aí eu vou aqui mostrar para vocês, em uma atividade, como é que fica. Na atividade de hoje, que a gente vou passar para vocês. Deixa eu só encontrá-la aqui. Vou dar um exemplo da atividade e vocês irão fazer, né? Vou passar hoje para vocês, anexar no Google Classroom e vocês estão fazendo. Exemplo. Nós estudamos em uma das aulas sobre o que é if clause e main clause. Então, a primeira você vai dividir o que é if clause e o que é main clause. Então, é só você dar uma voltinha no arquivo que eu vou enviar também, que dá para você identificar quem é quem. E na segunda aqui eu vou ter o exemplo. Vamos lá. A gente sabe que a if clause sempre vai ter o if, e vai ser o que vai estar no presente. Então, eu tenho aqui o exemplo. If I, tracinho, go out tonight. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou observar. I não é a terceira pessoa do singular. Logo, o verbo permanece o quê? O mesmo. Então, completaria com go. Porque não ia ter uma mudança. Agora, se aqui fosse he, aí aqui seria goes. Acrescentaria o ES, porque a regra do go fala. Terminou com O, acrescenta ES. Mas como não tem, é apenas o I, então fica só I go. O verbo não vai mudar. Aqui, onde não tem a questão da if clause, vai ser o futuro com will. Então, o que eu faço? Eu acrescento o auxiliar do futuro, que é o will, mais o verbo que está dentro do parênteses, que ele não vai mudar. Beleza. Outro exemplo aqui. Aqui, ó, he. He e o verbo já ia mudar. Terminou com E, apenas acrescenta o S. Comes. E aqui o will mais o be. Não ia ter uma coisa tão específica. Nesse caso aqui, vou dar um exemplo com o not. Você já vai fazer o quê? If the weather. O weather é o tempo. O tempo é uma coisa. Então, já ia ter uma mudança, né, no verbo. Porém, se você observar, tem um not dentro do parêntese. Se tem um not, ele vai ter que vir na forma negativa. Na forma negativa, eu preciso acrescentar o quê? O auxiliar mais a negatividade, que está no parênteses, que é o not, e o verbo permanece o mesmo. Então, aqui eu ia acrescentar o auxiliar de the weather. Weather é uma coisa, tempo. Então, seria o quê? Terceira pessoa do singular. Das. Mais o not. E o verbo vai permanecer o mesmo porque está na forma negativa. A frase. Então, fica improve. Não ia ter modificação. E aqui, observe que também tem um not. O que eu falei para vocês? O auxiliar mais a negatividade fica want. Então, você coloca want e o verbo permanece o mesmo, have. Então, é isso, pessoal. Revejam os vídeos, releiam os materiais. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aos monitores que eles me passam, né? Eles podem também tirar as dúvidas desse conteúdo de vocês, caso eles saibam. Mas se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar a eles que eles me passam para que eu possa estar tirando dúvida de vocês. Vocês podem também entrar em alguns links no YouTube que também falam sobre esse conteúdo. Mas a atividade ela tá simples, certo? De se fazer. Só fazer as alterações dos verbos. E
Estamos juntos, qualquer coisa você pode perguntar que a gente está aqui para tirar a dúvida de vocês.